Estamos de volta com informações em Brasília sobre a decisão do ministro Flávio Dino de suspender repasses de emendas a 9 municípios, entre eles aqui o Rio de Janeiro. A Isa Staciarini traz as informações. Oi, Isa. Oi, Carol. Vamos lá. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou hoje que o governo suspenda o repasse das chamadas emendas PIX para 9 municípios, incluindo a cidade do Rio de Janeiro, por não cumprirem regras de transparência e rastreabilidade. As falhas foram identificadas depois de um relatório da Controladoria Geral da União, que fez uma auditoria nos 10 municípios que mais receberam emendas individuais entre 2020 e 2024. Só São Paulo cumpriu as exigências de rastreabilidade e transparência, só que 9 municípios não atenderam a essas regras e vão ter os recursos suspensos. As cidades são de estados como Bahia, Amapá, Roraima e Rio de Janeiro. Dino determinou que a CGU encaminhe à Polícia Federal o relatório das irregularidades e mandou ainda que a PF investigue os casos para identificar supostos desvios, superfaturamentos e favorecimento de empresas. Essas 10 cidades receberam ao todo 724 milhões e 800 mil reais via transferências especiais, que ficaram conhecidas como emendas PIX, pela agilidade ao repasse. Carol. Obrigada, Isa. Essa história das emendas é um calcanhar de Aquiles do Congresso e para vários parlamentares, né, Vera? Porque é uma caixa preta, né? Sobretudo essa modalidade aí, emenda PIX, né? Chama a atenção o timing, né, Carol? Veja, o ministro estava envolvido ali no julgamento até a semana passada. Muitas notas foram publicadas na semana passada de que algumas coisas estavam represadas em razão do próprio julgamento e que iria sair coisas do Supremo depois desse período. A gente via políticos do Centrão muito agitados, bastante tensos com esse assunto emendas, né, que é um assunto que virou um litígio já bastante estendido entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, e tem um braço também que vai além do cumprimento ou não das regras, que é um braço de investigação, né? As investigações que estão na Polícia Federal e que geraram inquéritos que estão espalhados por diversos ministros, essas também são uma fonte de insatisfação, principalmente por parte de políticos do Centrão. Alguns deles se queixam de perseguição a familiares, também a aliados, têm tentado obter informações de inquéritos e esbarram muitas vezes na falta de autorização por parte de ministros do Supremo para obter acesso a inquéritos que são sigilosos. Então, esse clima de desconfiança, de tensão, de temor de que algo grande esteja para explodir em relação a políticos, ou ligado àquela operação casada que pegou muita coisa do PCC, ou ligado a emendas, isso está presente em todos os lugares em que você vai em Brasília. Quando você vai conversar num ministério, quando você vai conversar num gabinete do Congresso, quando você vai conversar num gabinete do Supremo, existe essa sensação geral de que podem estourar um ou mais escândalos envolvendo políticos, e as emendas são claramente um desses mananciais aí pelos quais passam essas investigações. E a liberação dos recursos estava atrasada, né, Vera? O primeiro lote de emenda PIX aconteceu só no início agora de setembro. Foram empenhados pouco mais de 2 bilhões de reais. Agora, essa suspensão pode impactar na pauta da Câmara, atrasar ainda mais, por exemplo, o projeto de isenção do IR? Pode atrapalhar. Claramente pode atrapalhar. A gente sabe que esse é o grande assunto de interesse de parlamentares hoje. Se passou a fazer política tendo a emenda como o grande trampolim, a grande plataforma política, e toda vez que esses valores ficam represados, isso gera essa insatisfação que você está falando. E agora a gente tem um projeto que está ali na boca do gol para ser votado, porque já passou na comissão, está pronto para ser pautado no plenário,
mas cujo relator é o Arthur Lira, que sempre operou essa questão das emendas muito de perto. Da mesma maneira, a gente saber qual é o humor em relação à anistia também vai passar por isso, né? A possibilidade de atrair mais ou menos parlamentares para um lado ou para um outro passa também pela satisfação ou não desse pessoal com o fato de suas emendas estarem sendo atendidas ou não. Então, vai ser uma semana de muita agitação, muita negociação, e ninguém sabe direito, né? Quando o Supremo dá umas decisões dessas, que são ali exigindo o cumprimento do acordo, a transparência das emendas, ele faz isso afinado ou não com o governo? Eu viro e mexe e faço essa pergunta para sondar ali o ambiente. Os políticos têm certeza que sim, que o governo joga junto com o ministro Flávio Dino. O governo e o Supremo juram que não tem nada disso e que, inclusive, o ministro acha que o governo passa pano para o descumprimento do acordo e não exige que ele seja tão transparente quanto deveria ser. Então, tem aí essa coisa que é um jogo de pôquer que você não sabe quem está blefando, quem tem carta, mas está todo mundo ali fazendo aquela poker face.